A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Bom, quero falar hoje aqui a respeito das pessoas que estão dentro da casa do Senhor e acreditam ser ovelhas quando na verdade não são ovelhas. E não adianta você fingir que é uma ovelha se você não é uma ovelha. Não adianta a pessoa frequentar uma igreja, uma religião, achando que é uma ovelha de Cristo, quando na verdade seus atos, suas atitudes demonstram totalmente o contrário. Nós temos que ter essa certeza se nós somos ovelhas do Senhor ou não. A palavra de Deus dá mostras claras, sinais claros de quando nós somos realmente testificados como ovelhas ou se nós não passamos ainda de bodes ou mesmo de lobos. Não quero aqui te ofender, mas por bodes, a palavra de Deus quer dizer aquele animal rebelde, aquele animal que dá cabeçada nas pessoas, aquele animal que não obedece à voz de ninguém. É diferente da ovelha que obedece à voz do seu pastor. E como lobo é uma designação que se refere muito aos líderes religiosos, aos pastores, mas também que serve para o corpo de Cristo em geral, porque o lobo ele gosta de carne. Ainda que o lobo se faça de ovelha, ele sempre vai lamber os beiços quando olhar as ovelhas, desejando carne das ovelhas. O lobo ele é carnívoro, então dificilmente ele vai conseguir se alimentar por muito tempo do mesmo tipo de alimento que as ovelhas, com que as ovelhas se alimentam, com que as ovelhas são alimentadas. Então, nós temos que saber se nós realmente somos ovelhas de Cristo, porque isso diz respeito ao nosso destino eterno. Isso diz respeito ao seu destino eterno. Se você vai para a eternidade de luz junto com Deus ou para a eternidade das trevas, para os abismos infernais das trevas. A palavra de Deus dá demonstrações claras, como eu falei para vocês, sinais para que nós venhamos saber e compreender se nós realmente somos ovelhas de Cristo ou não. Olha só, a palavra de Deus fala aqui em João 10, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora de onde? De onde? Aqui a palavra de Deus está se referindo aqui quando fala que o pastor tira para fora as suas ovelhas. Tira fora do quê? De que lugar? Tira fora, obviamente, do mundanismo, do pecado. Então, aqui já começa um grande indicativo para saber se você é uma ovelha de Cristo ou não. Se você foi tirado para fora do mundanismo, para fora da carnalidade, se você foi tirado para fora do secularismo, para fora de tudo aquilo que blasfema o nome de Deus, então realmente você é contado como uma ovelha de Cristo. Mas se você não foi tirado fora dessas coisas, se você ainda permanece dentro do mundanismo, se você é uma pessoa que, embora frequente a igreja, embora tenha até mesmo se batizado nas águas, aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você ainda não é uma ovelha de Cristo. Você está ou enganado ou mesmo fingindo ser uma ovelha de Cristo, quando na verdade não passa de um bode ou mesmo de um lobo. Então, a palavra fala, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Jesus vai adiante delas. Para quê? Para que as ovelhas o sigam. E as ovelhas o seguem porque aqui vem o indicativo, aqui vem o sinal que mostra com clareza se nós somos ovelhas de Cristo ou não. Vou ler novamente. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então está aqui o indicativo que prova se você é uma ovelha de Cristo ou se você é um bode ou mesmo um lobo. Como eu sei se eu sou uma ovelha de Cristo? Se, ao ouvir a voz do meu Senhor, eu sigo o meu Senhor. Dizer que é um seguidor de Cristo e, ao mesmo tempo, desobedecer à voz de Cristo, você não é um seguidor de Cristo, você é uma fraude. A Bíblia mostra com clareza que aqueles que são ovelhas de Cristo ouvem a voz do Senhor Jesus Cristo e o seguem. E o que é a voz do Senhor Jesus Cristo? Como nós podemos, você poderá estar se perguntando, como eu posso ouvir a voz de Cristo? Será que Deus manifestará a sua voz e será possível ouvir a voz do Senhor, assim como eu ouço a voz de alguma pessoa, assim como você está me ouvindo aqui neste vídeo? É perfeitamente possível se Deus assim desejar. Mas a voz a que ele se refere aqui é a própria palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando é que eu sou uma ovelha de Cristo? Quando eu ouço a voz de Cristo, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu dou ouvidos à palavra de Deus,
não é simplesmente sentar no banco de uma igreja e ouvir algum sermão pregado por algum evangelista, por algum pastor, por algum pregador. Não é nesse sentido, porque tem muitos que fazem isso e, no entanto, vivem totalmente ao contrário daquilo que ouviram na pregação da palavra de Deus, ouviram da pregação do evangelho. Então, tais pessoas não podem ser consideradas pessoas que estão ouvindo, dando ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. Então, o único indicativo que a palavra de Deus mostra, o único não, exagero, né? Um dos principais indicativos que a palavra de Deus mostra aqui, porque existem outros indicativos também, é que as verdadeiras ovelhas, aqueles que são verdadeiramente ovelhas do Senhor Jesus Cristo, ouvem, dão ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, tenho falado frequentemente, você estar dentro de uma igreja, pertencer a uma igreja, ouvir milhares de pregações, milhares de sermões, não quer dizer que você está enquadrado dentro desta palavra, ouvindo como deve ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Jesus, é você, entre várias vozes, selecionar a voz do Evangelho, os ensinamentos de Cristo, como fator de vivência na sua vida, como uma regra de conduta da sua vida. Isso é ouvir a voz de Cristo, isso é ouvir a voz de Jesus. E aqueles que dão ouvidos ao Evangelho de Cristo, esses pertencem a Deus. Não é isso que fala aqui? Estarei lendo para você. A palavra de Deus fala aqui em João 8,47, fala: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Por isso não as escutais, porque não sois de Deus. Então, quem é de Deus, ouve, escuta a voz de Deus. Então, não adianta você afirmar: eu sou de Deus, eu escuto a palavra de Deus, vou à igreja escutar as pregações da palavra de Deus, então eu sou uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Você obedece a palavra de Deus? Você guarda a palavra de Deus no coração? Você procura praticar a palavra de Deus no coração? Se você procura praticar a palavra de Deus no coração, verdadeiramente você tem recusado a voz do mundo e tem sido verdadeiramente provado ser um escolhido do Senhor, uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é de Deus, escuta as palavras do Senhor Deus. Não adianta a pessoa ficar dentro de uma igreja fingindo que é uma ovelha, quando na verdade é um lobo, ou mesmo um bode. Não adianta a pessoa vestir-se de crente, aparentar ser um crente, aparentar ser um cristão, falar como um cristão, e dentro do seu coração e em sua vivência diária, agir totalmente o contrário de tudo aquilo que tem ouvido da palavra de Deus, de tudo aquilo que tem lido da palavra de Deus. Isso não é ouvir a palavra do Senhor. O outro ponto que eu quero afirmar aqui é que somente Jesus pode verdadeiramente transformar uma pessoa numa ovelha dele. Afinal de contas, ele é o dono do aprisco. Ele escolhe a ovelha que ele quer pastorear a seu bel prazer. Uma pessoa não pode simplesmente achar que é uma ovelha, simplesmente porque ela se considera uma ovelha. A obra regeneradora do Espírito Santo tem que ser realizada dentro do coração das pessoas. Mas antes eu quero mostrar para vocês que essa soberania do nosso Senhor Jesus Cristo em escolher o seu próprio rebanho está bem registrada aqui no Salmo 100, e versículo 3, onde fala assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Deus que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E em João 15, versículo 16 fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então veja, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E juntando ao Salmo 100, que eu havia lido agora há pouco, fala que o Senhor, Ele é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Bom, então você pensará: então eu não tenho responsabilidade se eu ainda não sou uma verdadeira ovelha do Senhor Jesus? A responsabilidade, culpa é dele. Não, a culpa e responsabilidade é tua. Porque o que eu estou querendo dizer é que Ele que escolhe as suas ovelhas e Ele que nos torna ovelhas do seu aprisco. Eu estou querendo dizer que é Ele, unicamente Ele, não a minha ou a sua religiosidade. É Ele que, pelo seu poder regenerador, nos faz
verdadeiras ovelhas do aprisco dele. Mas ele só vai fazer esse processo de regeneração, de transformação em verdadeiras ovelhas, nosso coração em verdadeiras ovelhas dele, a nossa vida em verdadeiras ovelhas, se realmente nós assim o desejarmos e permitirmos com toda sinceridade e verdade do coração. Para terminar, vou provar isso para vocês que eu estou acabando de falar aqui. Em Mateus, no capítulo 22, Jesus fala sobre a parábola do casamento ou das bodas. Fala assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Eu não vou ler toda a passagem, tá? Vou ler somente 3 versículos aqui que fala assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas, ou seja, o casamento de seu filho. E enviou seus servos a chamar, não a forçar, a chamar os convidados para as bodas. E estes fizeram o quê? Não quiseram vir. Aí lá no versículo 14, do mesmo capítulo 22, Jesus fala: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, o poder de mudar o nosso coração, fazendo com que nós venhamos ser mudados verdadeiramente em ovelhas, transformados verdadeiramente em ovelhas espirituais do Senhor Jesus Cristo, esse poder cabe ao próprio Cristo. Mas nós temos que atender para que isso aconteça com verdade no coração, com sinceridade, com arrependimento genuíno. Nós temos que atender ao convite do Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é um convite. Enviou seus servos a chamar. Deus, ele chama. Deus, ele convida a chamar os convidados para as bodas do seu filho, para o casamento do seu filho Jesus. E estes não quiseram vir. Veja, não quiseram. Usaram o seu livre-arbítrio para recusar a chamada do Evangelho, o chamado de Deus para a sua vida. Então Jesus conclui: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então aqui está a prova de que só ele pode fazer um homem ovelha do seu aprisco, ou seja, mudar a natureza, o coração deste homem, fazendo com que ele verdadeiramente seja uma ovelha, mas este homem tem que permitir que isso aconteça. Tem que atender ao chamado de Cristo. Tem que responder ao chamado de Deus para que verdadeiramente seja uma ovelha. O que nós concluímos aqui é que muitas pessoas frequentam a igreja, mas não são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ou por ignorância, ou por fingimento, não são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a pessoa não se arrepender de verdade, não se entregar verdadeiramente a Cristo, continuará sendo um bode ou um lobo. Seja uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, atenda o chamado dele hoje ainda. Fiquem com Deus.